Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mentalidades Transformadas. Eu sou Alexandre Martins e hoje eu quero conversar com você sobre um tema bem interessante, que é o seguinte: você é merecedor do amor de Deus? Você é merecedor da salvação? Muitas pessoas se afastam da presença de Deus, se afastam da comunhão com outros irmãos, porque acham que não são merecedores. Acham que cometeram algum deslize, cometeram algum erro, e por conta disso perderam a salvação, perderam a presença de Deus, perderam o gosto de estar na presença de Deus e se afastam de Deus por conta disso. Eu queria trazer um pouco de luz, falar um pouco sobre esse tema, sobre essa questão, porque a palavra de Deus, ela nos fala no livro de Efésios 2:8, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem das nossas obras, é um dom de Deus. E que não é das nossas obras para que ninguém se vanglorie disso, para que ninguém diga: eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa. Para que ninguém diga: eu sou salvo porque eu sou uma pessoa caridosa. As minhas boas ações fazem com que Deus goste de mim. E o que a palavra de Deus nos fala aqui, Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, a igreja que está em Éfeso, ele desmente exatamente essa questão, né? Quando ele fala exatamente o quê? Que nós somos nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus, é o amor incondicional de Deus que nos salva. É o amor incondicional de Deus que nos lava. É o amor incondicional de Deus que restabelece a nossa condição de filho. Então não importa o que você fez, não importa o teu passado, não importa nada, porque não é pelas obras que nós somos salvos. E aí vem uma segunda etapa. Então eu não preciso fazer nada. Estou salvo, que se dane o mundo, não me chamo Raimundo. Eu não preciso fazer nada. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com nada. Muito pelo contrário. Porque ainda em Efésios 2, no versículo 10, 9 e 10, vem dizer que não fomos salvos pelas nossas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Então, a salvação é o primeiro passo. Não depende de você. Você simplesmente pela fé crê que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus morreu em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Você crê nisso, então você está salvo. Agora você tem que dar o segundo passo. O segundo passo, sim, você tem que fazer obras. O segundo passo, você depende de você, né? O segundo passo são as boas obras. Por que nós somos salvos? Qual é o objetivo que tem? É só para termos vida eterna com Deus? É só por nós? A salvação, ela vai além de nós. E isso é muito interessante, porque isso é uma característica, é um marcador que existe no DNA de Deus. E esse DNA, você sabe que o DNA passa, né, de geração para geração, de filho para filho. Então Deus tem um marcador, posso dizer isso, no DNA de Deus, que é o amor. Né? A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então Deus é amor. E esse amor passa para Jesus. E Jesus quer que esse amor passe para nós. Então, se você é salvo, você tem
esse marcador no seu DNA, fruto da sua da paternidade que nós temos em Deus. Então, as boas obras, a gente pode, por exemplo, dizer que está em Mateus 5:44, que Jesus fala, olha, é fácil amar o amigo, mas você tem que amar o inimigo. Né? Pela lei, você não era obrigado a amar o inimigo, mas pela graça, que muita gente acha que é mais fácil do que a lei, não. Pela graça, você tem que amar o seu inimigo. Não basta amar só o amigo. Então é uma obra que você tem que fazer. Amar o inimigo demonstra que você tem esse DNA, você tem esse marcador de DNA do amor de Deus, que é o nosso Pai. Isso foi transmitido para você quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, quando você recebe o Espírito Santo de Deus sobre você, o teu DNA recebe esse marcador. Em João 13:34 também, Jesus fala, né, sobre um novo mandamento, amar uns aos outros como eu vos amei, demonstrando que o amor de Deus passa por Jesus e tem que passar por nós. E nós temos que transmitir esse amor não só para os amigos, mas também para os inimigos, porque quando Jesus morreu, ele morreu não pelos discípulos que andavam com ele, não pelos 11, porque naquela altura Judas tinha o traído. Jesus não morreu apenas pelos 11, Jesus não morreu apenas por Maria, Jesus não morreu apenas por João, por Pedro, não. Jesus morreu por aqueles soldados romanos que estavam lhe torturando. Jesus também morreu pelo povo que pedia Barrabás, que Barrabás fosse solto. Jesus também morreu por aqueles que lançavam sorte sobre as suas vestes. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por aqueles 2 ladrões que estavam na cruz ao seu lado. Um acreditou. Então, pela fé, né, recebeu a graça e teve a salvação. O outro não acreditou. Infelizmente, ficou debochando. Mas Jesus morreu por todos, demonstrando o seu amor por todos, como Deus amou o mundo, como nós temos que amar também, amigos e inimigos. Lucas 10 tem uma passagem também muito interessante, que é a passagem do bom samaritano, onde... E é engraçado Jesus falar bom samaritano, porque Jesus era judeu, né? Jesus nasceu na região que hoje é chamada Palestina. Então, Jesus se tivesse nascido hoje, provavelmente Netanyahu teria mandado matar ele pelo exército, né? Com tiros, porque Jesus era da Palestina. E é interessante que às vezes a gente vê pessoas orando pela paz em Israel e esquece de orar também pela paz na Palestina, porque a Bíblia fala de um Israel celestial, não do Israel terreno, não do governo terreno. Quando Jesus, um paralelo aqui rápido, mas quando Jesus esteve na terra, havia a promessa de um Messias, de um libertador, pensavam que iam libertar o povo judeu da opressão de Roma, porque Roma havia invadido Israel naquela época, e Jesus não veio trazer um novo governo terreno, veio trazer um governo celestial. E o povo não entendeu isso. E hoje em dia também muita gente não entende, acha que o Israel terreno é o Israel celestial e ora por Israel e não ora pelos palestinos. E Jesus era um palestino. Jesus não era chamado de palestino porque naquela época não havia essa denominação, mas onde Jesus nasceu hoje é um território palestino. Mas voltando, Jesus, em Lucas 10, a história nos fala sobre o bom samaritano. E os judeus não achavam os samaritanos bons. Os samaritanos eram considerados idólatras, eram considerados impuros, eram considerados infiéis, né? A gente vê muita gente, às vezes, na igreja, não é da minha denominação, não presta.
não é da mesma denominação que eu frequento, então essa pessoa, e se for de outra confissão religiosa também. E Jesus quebra exatamente isso quando Jesus traz uma parábola, né, traz uma história relatando que bom era o samaritano, que os judeus acham que eram ruins, né? E na parábola do bom samaritano, passam religiosos, vem um homem caído na estrada e os religiosos não querem saber desse homem. E aí vem um samaritano e cuida desse homem. Então, Jesus fala o tempo todo do amor. Então, quando a gente para pensar se nós merecemos o amor de Cristo, não, nós não merecemos. Nós realmente não merecemos. Nós não somos dignos nem de abrir a boca para falar no nome dele. Mas, pela graça, pelo amor, pela misericórdia, a gente é recebido como filho. E a partir do momento que a gente é recebido como filho, a gente tem que transbordar esse amor também para outros. É uma cadeia, uma sucessão. Deus amou o mundo, Jesus nos amou e nós temos que amar também. Mateus 25, a partir do versículo 35, Jesus fala, olha, eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive nu e você me deste de vestir. Eu fui estrangeiro e você me hospedou. Eu fui preso ou estava enfermo e você me visitou. E aí a gente pergunta, quando é que a gente fez isso, Senhor? E ele fala, quando você fez a um desses pequeninos. Então, quando a gente recebe a salvação e a gente entende o poder da graça, o poder da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, a gente passa a ter uma obrigação que é de multiplicar isso, de ajudar o necessitado. Teve um episódio interessante, certa vez, muitos anos atrás, eu fazia uma campanha e no Natal eu arrecadei dinheiro de quem era da igreja, de quem não era da igreja, de quem era ateu, não era ateu, não importava. Eu falava assim, olha, eu estou juntando dinheiro, eu quero comprar um frango assado, eu quero dar um frango assado para cada necessitado nesse Natal. Pessoas que talvez nunca tiveram uma ceia, eu quero dar um frango assado. E eu preciso que você me ajude, que você me dê o dinheiro para comprar pelo menos 1 ou 2 frangos. E as pessoas deram, acho que colaboraram, pessoas que nunca frequentaram a igreja, pessoas que nunca participaram de nenhuma denominação, ajudaram, e pessoas de outras igrejas também ajudaram, de outras denominações ajudaram, não só com a oferta do dinheiro, mas me ajudaram a comprar, me ajudaram a entregar os frangos. Foi assim, maravilhoso, uma experiência maravilhosa para nós que estávamos doando e acredito que para quem estava recebendo também, muito interessante. E alguns religiosos, um líder religioso se levantou e falou assim, olha, isso que você está fazendo não é coisa, não é atitude de cristão, né? Isso é atitude de espírita, fazer caridade é atitude de espírita. E não falou para mim, falou comentários, né? E aí eu tive a oportunidade de estar com ele. E aí eu falei assim, olha, o senhor falou que fazer caridade é coisa de espírita, não é coisa de cristão. Aí ele falou, a gente, caridade é mais para espírita. Eu falei assim, olha, se o senhor se acha superior ao espírita, já está errado, mas se o senhor se acha superior ao espírita e o espírita faz caridade, a sua caridade tem que ser muito maior ainda. E aí ele ficou sem graça, sem palavras e se despediu e foi embora. Então, assim, caridade, ajudar o próximo, é obrigação. Isso não leva ninguém para o céu. Isso é apenas fruto. Se você foi salvo, você vai necessariamente amar o próximo, amar o inimigo, estender a mão e ajudar. E quando você faz isso, quando você ajuda quem você, a seus olhos, não merece, você começa a entender
que Deus está fazendo por você, mesmo você não merecendo. Então, é um exercício. Se as pessoas fizessem esse exercício, quando elas pecassem, elas iam entender que Deus não abandonou elas, porque não é por merecimento, é por amor. Mas como você só ajuda quem merece, você acha que Deus age assim também. Então, porque a gente é mal, a gente acha que Deus é mal. Porque a gente tem critérios, a gente acha que Deus tem os mesmos critérios. E Jesus está nos ensinando exatamente o contrário. Olha, ajuda o necessitado, ajuda o inimigo. Porque quando você estiver ajudando o inimigo, o dia que você cair, você vai pensar que eu não vou te ajudar porque você se tornou meu inimigo. E eu vou falar para você, você não é meu inimigo. Então pense nisso. Ponha a caridade além da necessidade do próximo. Você praticar caridade também é uma necessidade sua para que você possa entender um pouco melhor o amor de Deus, para que você possa despertar esse marcador de DNA que está em você. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aguardo vocês e aguardo seus comentários aí.